Quem quiser dar uma tossida agora, tosse antes de eu. Graças, não é sério. Ouve aqui, igreja. Eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. Quero falar sobre o Espírito Santo, porque nós vamos entrar numa semana de preparação para o dia do Pentecoste, que é domingo que vem. Eu orei muito a Deus ontem, pedindo que Ele dirigisse de fato tudo que fosse feito aqui hoje. Eu não queria vir aqui para o altar programado, claro que eu sei a mensagem que eu vou trazer, versículos que já tem em mente, né? Mas, como que eu falei aqui na primeira parte, nem pensava em falar a respeito daquilo. Existe uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, é que eu possa estar sensível ao Espírito Santo. E nem sempre a gente está. Não é verdade? Nem sempre a gente está. Nem sempre. Às vezes o Espírito Santo fala e a gente não dá atenção. Às vezes o Espírito Santo mostra alguma coisa, a gente não vê, não percebe. Mas eu queria que você entendesse o quão maravilhoso será se todos nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se você já sabe quem é o Espírito Santo, amém, graças a Deus. Se você já o tem, louvado seja Deus. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de quem? De Deus. É o único Espírito de Deus. Alguém diria assim, bicho, mas eu li na Bíblia que a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não. Deus tem um Espírito só, que é o Espírito Santo, que ele tem 7 características. Amém? 7 características. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Jesus disse lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos digam isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para vencer o mundo, a carne, o diabo. Sim, para vencer o mundo e o seu sistema, para você andar não de acordo com o mundo, mas na contramão dele e ter condições para tal. Vencer a carne, os nossos impulsos carnais que todos nós temos, querendo ou não, e vencer o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Então, o Espírito Santo em você vai te capacitar para que você possa vencer o mundo, o diabo e a carne. Digam graças a Deus, que são os 3 maiores inimigos do ser humano. Amados, preste atenção no que diz 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. 1 Samuel, verso 6. Eu quero falar um pouco primeiro a respeito do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei da história de Israel. Amém, igreja? O rei Saul foi o quê? Vamos lá, o que o rei Saul foi? Primeiro rei de Israel, ok? Está escrito assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Tu serás mudado em outro homem. Repete isso, por favor. Em outro homem. Você sabe quem era Saul? Antes de ser rei de Israel, antes de ser ungido pelo Espírito Santo, sabe quem era? Um Zé Ninguém. Como assim um Zé Ninguém? Nada. Nada. Da tribo de Benjamim, filho de Quis. Quem era Saul? Ninguém. Mas Deus lhe deu uma oportunidade. Deus lhe deu uma chance de receber o Espírito dele e ser o rei de Israel. Amém? O profeta Samuel disse: quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai ser mudado em outro homem. Ei, é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. Amém? Embora já vou mostrar para você que o Espírito Santo sempre vai respeitar as suas escolhas, as suas decisões. O Espírito Santo jamais vai roubar de nós o livre arbítrio. Ele vai respeitar.
as suas decisões, aquilo que você escolher, enfim. Mas o rei Saul foi mudado em outro homem. O Espírito Santo não transforma ninguém para pior. Ei, se alguém diz ter recebido o Espírito Santo e se tornou uma pessoa pior, ela recebeu qualquer outro espírito, menos o de Deus. Ficou claro isso? Se ela não recebeu o Espírito Santo e ela é pior do que antes, então, meu irmão, ela recebeu qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. Menos o Espírito Santo. Amém? Se uma pessoa sentiu uma emoção muito forte, amém, glória a Deus, já falamos sobre isso, mas nada mudou, foi só uma emoção. Você está entendendo, sim ou não? Foi só uma emoção. Veja o próximo versículo, versículo 7, aí do capítulo 10 de 1 Samuel. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Ou seja, o Espírito Santo em nós vai nos dar a direção certa para cada momento. O que o momento pede? Qual atitude que o momento espera? Qual a atitude mais adequada para determinados momentos, para determinadas batalhas? O Espírito Santo vai te dar a direção. Amém, igreja? Você não vai ficar perdido. Você vai ter a direção do Espírito Santo. Então, o que a ocasião te pedir, faça. Ou seja, o que a ocasião pedir de você em termos de comportamento, aquele comportamento você vai ter coragem de ter, se você estiver sensível ao Espírito Santo. Porque em alguns momentos pede determinados comportamentos da nossa parte e a gente não tem coragem de ter aquele tipo de comportamento. Concorda comigo? Sim ou não? Mas o Espírito Santo vai te dar essa coragem. E eu vou mostrar isso para você. Um cara que era nada, que era ninguém. Olha a atitude desse homem. Só para você situar-se dentro do episódio, para eu não mostrar um versículo solto para você. Olha bem para mim aqui, por favor. Depois você veja, no próximo capítulo aí de 1 Samuel, capítulo 11, você vai ver que os amonitas se levantaram contra uma aldeia chamada Jabes-Gileade, pertencente a Israel, ok? Era um povo que pertencia a Israel, o povo de Jabes. E os amonitas se levantaram contra eles, cercaram a Jabes e disseram o seguinte: nós vamos cegar vocês de um olho. Presta atenção. Eles queriam trazer vergonha sobre Israel. Eles queriam que aqueles homens fizessem aliança de servir os amonitas, ou seja, que o povo de Jabes passasse a servir os amonitas sob tal condição: permitirem que o olho fosse vazado. Ou seja, todo mundo teria o olho direito vazado. Todo mundo passaria a ter um olho somente. Vergonha, vergonha sobre Israel. Meu amado, isso chegou ao conhecimento de Saul. Chegou ao conhecimento de quem, igreja? De Saul, que era o que agora? O rei. Ele não era nada, mas agora ele era o rei. Só que antes de ser rei, ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. A unção de Deus estava sobre ele. Entenda, a unção de Deus não é nunca para você. É para você poder ajudar o próximo. Amém, igreja? Quem quiser o Espírito Santo para si, para se dar bem, esquece. É óbvio que você vai ser o mais beneficiado por ter o Espírito Santo, porque ele vai te dar direção, condições de enfrentar coisas que antes você não tinha. Mas se você fizer uso, digamos assim, da unção de Deus simplesmente para o seu benefício e não visando beneficiar a outrem, pode estar certo que você vai perder, como Saul posteriormente perdeu. Mas olha só o que vai acontecer agora no versículo 6 do capítulo 11 de 1 Samuel. O Espírito de Deus fez o quê? Se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Ei, até o sentimento certo vai ser despertado em você no momento certo. Amém? Ali o sentimento foi de revolta, de indignação contra aquilo, de coragem, intrepidez, de fé, de ousadia, porque Saul disse:
eles não vão humilhar a Israel. Eles não vão trazer vergonha sobre Israel. Nós vamos tirar essa vergonha de sobre Israel. E Saul levanta um exército e vai e vence os amonitas. Digam graças a Deus. Só resumindo a história. E por que estou mostrando isso para você? Para você se interessar por isso. Para você despertar em você o interesse de querer receber a maior dádiva de Deus ao ser humano. Qual seria a maior dádiva de Deus ao ser humano depois da salvação? O Espírito Santo. Então Saul, que não era nada, se tornou o rei e se tornou esse cara, intrépido, valente, ousado, aguerrido, corajoso. E ele vai e vence os inimigos, tira a vergonha sobre Israel. Até quem tinha dúvida a respeito de Saul, se respeitaria Saul ou não, passou a respeitar. Todo Israel passou a respeitar, porque viu que de fato ele não era mais aquele Zé Mané sem graça, que ninguém sabia quem era, e de onde vem esse cara, e aí escolhido por quê? Você está entendendo, sim ou não? Mas ele agora tinha nele quem? O Espírito Santo. A presença de Deus na pessoa do Espírito Santo estava sobre ele. Agora, uma coisa importante. Eu falei instantes atrás que o Espírito Santo não vai tirar de você o direito de escolha, o direito de decisão. Esse mesmo Saul, que agora tinha a unção de Deus, tinha o Espírito de Deus, um cara que tinha coragem de enfrentar os inimigos, esse mesmo Saul, infelizmente, ele começou a entristecer o Espírito Santo. Veja o que diz Efésios capítulo 4, verso 30, vai aparecer aqui, veja aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais quem? O Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Ei, você sabia que o Espírito Santo é uma marca de Deus em você? Eu disse que o Espírito Santo é o que, pessoal? Uma marca de Deus em você. Quando o diabo olha para você, se você tem o Espírito Santo, ele olha e já vê o que? A marca. Ali eu não posso tocar. É a marca de Deus em você. Você está selado. É o selo para o dia da salvação. Naquele grande dia, todos que têm o Espírito Santo já têm a marca, já têm o selo de Deus. É para o grande dia da salvação. É para ajudar você a se manter firme em Deus. Agora, Saul foi entristecendo o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez? Saiu dele, se afastou. Se afastou. E toda pessoa que entristece o Espírito Santo, ela torna-se vulnerável à ação do mal, pessoal. Eu vou repetir a frase: toda pessoa que entristece o Espírito Santo, ela torna-se vulnerável à ação do mal. E foi o que aconteceu com Saul. Saul tornou-se vulnerável à ação do diabo. Tanto é que de um homem ungido se tornou um homem o quê? Endemoniado. Sabe lá o que é isso? Um homem ungido se tornou um cara endemoniado. Endemoniado. Cheio de demônio. Você lembra que posteriormente Davi tocava a harpa para que o demônio saísse de Saul? Saul, que o Espírito de Deus se apossava dele, agora quem se apossava dele era quem? Um espírito de demônio. Que coisa, hein? Infelizmente, pessoal, tem um monte de gente aí assim, sabia? Ei, se você conversar com alguns moradores de rua, você vai ver que muitos deles foram pastores um dia. Você sabia disso? Que brincaram com as coisas de Deus. Foram só entristecendo o Espírito Santo. Não estou aqui para julgar, para condenar, por favor, absolutamente. Nem todos, mas muitos, foi exatamente isso que aconteceu. Você se lembra de Sansão? Quem foi Sansão? O homem mais o quê? Mais forte. Sansão era forte. Forte. 1000 homens. Sansão, vem 1000 contra você. É só isso. Sansão batia nos 1000. Amém, pessoal?
E é assim que está escrito. Assim acontecia. Sansão tinha uma força extraordinária. Ouça isso, igreja. Sansão brincou tanto com os princípios estabelecidos por Deus, que um dia, sem ele perceber, o Espírito Santo saiu dele. Sem ele perceber. Brincando. Cara mulherengo era Sansão. E Deus lhe deu muitas oportunidades, muitas chances. Cara mulherengo. Cada hora com uma. Está entendendo? Aí um dia ele caiu na mão de quem? Qual o nome da sem graça? Dalila. Ficou apaixonado por Dalila, louco por Dalila. E conta para Dalila de onde vinha a sua força. Ele conta para ela uma coisa que não era para contar. Que ele era nazireu de Deus. Um voto que sua mãe fizera e ele respeitou. E sobre a sua cabeça não podia passar navalha. Amém. Olha o que está escrito em Juízes, capítulo 16, verso 20, depois do 21. Vamos ler juntos? Toda a igreja? Vamos lá. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ei, presta atenção aqui. Só para você entender. Às vezes a gente fala assim, todo mundo já sabe da história, de repente você não sabe. Dalila fez ele dormir no seu joelho. Ela cortou o cabelo dele. Cortou o cabelo dele. Aí ela grita isso para ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo que: sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei. Em voz alta essa última parte, por favor, que isso aqui é muito forte. Vamos lá. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu irmão, que é isso? Dá até um tremor e temor você ler uma coisa dessa. Eu não sei como é que você lê a Bíblia. A gente não pode ler de qualquer maneira. Você sabe o que está escrito ali? O cara foi brincando tanto com Deus, meu irmão, que uma hora o Espírito Santo fez o quê? Chega, deu. Uma hora a conta chega, pessoal. Pode repetir isso que eu falei agora? Uma hora a conta chega. E quando chega, é triste, hein? Sansão crente, que a força ainda estava com ele. Sabe aqueles pensamentos rápidos que você tem? Então ele pensou rapidamente: tranquilo, os filisteus estão vindo, sempre põe esses caras para correr, sempre venço esses caras, vai ser a mesma coisa agora. O próximo versículo diz o quê? Então os filisteus o quê, pessoal? Pegaram nele. O que nunca havia acontecido, agora aconteceu. Os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. É assim que fica a pessoa que se tornou vulnerável ao mal. É assim que fica. Rodando. Cego, sem enxergar, sem direção, sem sair do lugar. Quantas pessoas não estão assim? Será que nós não estamos assim? Quantos não estão na igreja brincando de igreja? Não querem compromisso. Eu às vezes nem falo certas coisas aqui para você não achar que a gente está dando indireta, querendo controlar você. Mas procura ver se você leva a sério as coisas de Deus, pessoal. Que hora começa o culto? Diz para mim. Não, toda a igreja. Que horas começa o culto? Que horas você chega aqui? Bicho, não só estou... Porque o culto não é para mim não, pessoal. O culto é para Deus.
que a gente presta, ou não? Talvez você possa dizer, não, bispo, porque eu não gosto muito do louvor. Mas o louvor não é para você. É para Deus também. É para você louvar também. Amém, igreja? E Deus habita em meio aos louvores. Quando feito na sinceridade do coração. Por favor, não estou ofendendo. Absolutamente. Até mesmo porque tem gente que já ouviu isso 500 mil vezes e nada é a mesma coisa. Mas só estou querendo que você desperte. Porque como eu falei antes da oferta, todos tocavam em Jesus. E o que acontecia? Nada. Uma mulher tocou, mas tocou diferente. Tocou diferente. Uma mulher tocou diferente. E Jesus teve que parar. Sansão foi brincando. Não acontece nada. Tranquilo. Estou aqui com mais uma mulher. Sem problema. Deus entende. Sou homem. Não é isso que às vezes a pessoa fala? Não, Deus sabe, poxa. Deus sabe quem te é. Quem te é carne. Tá bom. Sabe mesmo. Tem gente que se apoia naquela frase. A carne é fraca, mas não precisa para fortalecê-la, você alimentá-la com coisas do mundo. Realmente a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Nos alimentemos das coisas do espírito. Alimentemos o nosso espírito com as coisas de Deus. Para que a carne não venha nos vencer. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Estou pregando para você e para mim também, pessoal. Sansão brincou, até que o Espírito Santo saiu. Ele não percebeu. Olha para mim aqui, a pior coisa que tem é a pessoa estar na igreja, vivendo no erro, brincando com as coisas de Deus, e nada de ruim acontecer. Porque quando acontece uma desgraça, logo a pessoa faz o quê? Opa, deixa eu mudar. Oh, Senhor, tem misericórdia e tal. O pior é quando nada acontece. É exatamente isso que o diabo quer. Que nada aconteça. Ele nem faz nada para você continuar o quê? Se afastando do Espírito Santo. Até que você se torna vulnerável. Aí ele pega você. Está querendo colocar medo em mim? Não. Como seu pastor, estou te orientando. Eu estou falando para você e é para mim também. Amém. Para todos nós. Quem somos nós na igreja? Saul tinha o Espírito de Deus, perdeu, ficou endemoniado. Sansão tinha o Espírito de Deus, uma força, um cara indestrutível, humanamente falando. Os filisteus pegaram ele, vazaram seu olho e colocaram ele rodando moinho. E depois fizeram ele de palhaço diante de todo o povo. Amados, ouça isso aqui em nome de Jesus. Busque ter o Espírito de Deus e uma vez recebendo, vigie para não perder. Porque enquanto Ele estiver em você, Ele vai ser uma garantia de proteção. Veja o que diz 1 João capítulo 5, verso 18. Coloca aqui por gentileza. O que está escrito, igreja? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Amém? Não está dizendo que não peca, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, a falhar, a errar. Mas ele não vive no pecado. Viver no pecado é uma coisa, pecar é outra. Amém? Eu posso vir a errar, me arrepender e me consertar. Glória a Deus, igreja. Com quem já aconteceu isso aqui? Levante a mão. Até o pé. É ou não é verdade? Você errou e você se arrependeu, você se consertou. Em nome de Jesus. Outra coisa é eu continuar no erro, permanecer no erro. Foi o que aconteceu com Sansão. E Saul também. Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, notou aqui que o aquele está em letra maiúscula? Aquele que nasceu de Deus, ou seja, referindo-se a Jesus, o guarda, ou seja, guarda essa pessoa que nasceu dele. E o maligno
não lhe toca. Digam graças a Deus. Não toca. Se você tiver o Espírito Santo, olha que maravilha, meu amado. Se você tiver o Espírito Santo, podem fazer a macumba que for contra você. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz. Fique em paz. O diabo pode virar e falar para você, vou te matar. Você pode até rir, fique em paz. Porque se o Espírito de Deus está em você, você tem a marca dele. Amém, igreja? O selo dele. O mal olha para você e sabe, ali eu não posso tocar porque não é meu. É de Deus. Amém, pessoal? Tem a marca de Deus. Busque isso, igreja, mais que tudo. Mais que tudo. Porque a garantia, enquanto o Espírito de Deus estiver em você, a garantia que você vai conseguir seguir em frente. Superar coisas que jamais você imaginaria que poderia. Amados, ouçam aqui isso, por favor, em nome de Jesus. Não é a primeira vez que você vai ouvir falar sobre isso e não será a última. Não basta boa intenção. Pode repetir isso toda a igreja? Não basta boa intenção. É bom você ter boas intenções, não tenha dúvidas quanto a isso, mas não é o suficiente. Boa intenção não é o suficiente. Os discípulos de Jesus, todos estavam muito bem intencionados. Todos queriam ser fiéis a Jesus. Mas Jesus virou para eles e falou assim, ó, vem cá, galera, todos vocês vão me negar. Aí Pedro, quando ouviu aquilo, de pronto já falou, eu não vou. Os outros até podem negar, eu não vou, eu vou morrer contigo. E Jesus ouve os demais, ouvindo Pedro falar aquilo, Jesus ouve os demais dizendo assim, nós também, nenhum de nós vai te negar. E Jesus disse, todos vocês vão me negar. Aí lá no Getsemane, o que acontece? Os caras vêm e pegam Jesus. O que acontece com os discípulos? Perna para quem te quer, é ou não é verdade? Sim ou não? Todos fugiram, todos foram embora. Ah, por que Jesus falou aquilo? Porque Jesus sabia que eles não iam aguentar, poxa. Porque eles ainda não tinham recebido o quê? Não tinham recebido o quê, igreja? O Espírito Santo. Então não tinha como eles suportarem determinadas coisas. Existem coisas que nós só conseguiremos suportar se estivermos cheios do... Você poderia falar em voz alta esse nome, por gentileza, igreja? Espírito Santo, porque você vai ter ele em nome de Jesus, amém, igreja? Então declaro, você vai ter ele, amém? É o Espírito Santo, pois. É o Espírito que vai habitar em você, ou não vai acontecer isso? Diga, vai acontecer em nome de Jesus. Depois, houve o dia do Pentecoste, não é isso? Jesus ressuscitou, conversou com os caras e tal, falou, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o cumprimento da promessa. Não saiam de Jerusalém. Aí onde eu falei no início, lá em Atos 1:8, onde Jesus fala, vocês vão receber poder, eu descer sobre vós, o Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 12, os caras todos reunidos, todos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Num só Espírito, desejosos pelo Espírito Santo. De repente o Espírito Santo veio sobre eles, encheu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, como está escrito em Atos 2. A partir dali, meu irmão, aí eram outros homens. Aí já não eram os mesmos. Já não eram os mesmos. Homens que eram ameaçados de morte para não falarem de Jesus, eles diziam, olha, vocês podem ameaçar, pode fazer o que for, a gente não vai deixar de falar. Olha que coisa muito bacana, pessoal. Depois você dá uma olhadinha lá em Atos 3, tá? Depois você dá uma olhadinha em Atos 3. Você se lembra quando Pedro e João, eles estavam subindo ao templo, entrando pela porta chamada Formosa. Havia ali um paralítico, ouçam isso, igreja, havia ali um paralítico, pedindo dinheiro, pedindo esmolas.
Um paralítico pedindo esmolas. Está escrito o seguinte, que Pedro e João viram para aquele homem e diz assim, Pedro vira para ele e diz assim, vem cá rapaz, olha para nós, ouça isso igreja, olhem para nós, ouro e prata nós não temos, mas aquilo que a gente tem a gente te dá, levanta e anda. E na hora o cara levantou, na hora levantou. Eles entraram no templo e o cara entrou no templo adorando, saltando de alegria atrás deles. Ei, o forte não é esse, não é essa parte. O mais forte não é essa parte. Primeiro, eles chamam a responsabilidade para eles. Deus está querendo encontrar pessoas assim, pessoal, que digam, joga para mim. Deixa que eu resolvo, deixa que eu vejo isso, deixa que eu faço. Aí o que acontece? O cara entra no templo adorando, pulando, de alegria. As pessoas veem aquilo, porque todo mundo conhecia o cara que ficava na porta do templo, ok? Ali, pedindo esmolas, e era paralítico. As pessoas começam a ficar maravilhadas e perguntam, quem fez isso? Quem fez? Aí tanto o paralítico como quem viu apontavam para quem? Para Pedro e João. Para Pedro e João. Dizendo foram eles que fizeram isso e tal. Muito bacana pessoal, que Pedro e João viram e dizem assim, não pessoal, não foi a gente, foi Jesus, aqueles que vocês mataram, foi Ele que curou esse homem. Meu amado, essa é a igreja que Deus quer encontrar. A igreja que assume a responsabilidade por fazer o que ela tem que fazer. Mas quando vem um louvor, ela diz, a glória dele não é nossa, a glória de Jesus não é nossa, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, amém igreja? Só ele, meu amado, a glória é dele. Muito forte isso. Ou seja, humildade. Eles não receberam a glória. Você está entendendo? Não receberam ali a glória. Poxa, realmente, tal. Não. Eles, por favor, pessoal. A glória é dele. A glória é de Jesus. Por que estou falando isso para você? Veja o que diz Romanos, vai aparecer aqui agora. Romanos 8:19. Leiam comigo em voz alta isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Dá um brado de vitória aí. Amém. Somos filhos de Deus. Amém? A Bíblia está dizendo que a criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Se somos filhos, o que a gente tem feito? Ficam às vezes os filhos de Deus esperando que o mundo mude, que pessoas mudem. Ficam, meu Deus, como é que pode? Aquela pessoa endemoniada, isso, fazer aquilo. Olha só que coisa horrível. E nós? Onde a gente entra aí? Onde a gente entra, pessoal? Você sabe qual é o logotipo da igreja? Coloca aqui, por favor. O primeiro slide meu aí é ele. Você sabe o que significa isso aqui? Ou não? O que significa isso aqui? Talvez você diga assim, bispo, é um coração com fogo dentro. Não. São duas pessoas que num só coração, no mesmo espírito, faz acender a chama de Deus. E essas pessoas estão apontando para onde? Para fora. É daqui para fora. Tem gente que só é cristão aonde? Só dentro. É lá fora. É no seu trabalho, é na sua casa, é na sua empresa, é no seu comércio,
na sua família. O mundo espera a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Onde estão? Se dizem filhos, mas e aí? Estão fazendo o quê? Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso caráter? Você entendeu isso daqui? Coloca aí de novo, por favor. Se nós estivermos em um único, num só coração, num só espírito, o fogo acende. O nosso Deus é fogo consumidor. Amém, igreja? Mas temos que estar unidos num só propósito, de levar para onde? Para fora. Então, duas bolinhas ali, de repente você vai, duas bolinhas, que não é duas bolinhas não, é a cabeça. Amém, pessoal? É a cabeça da pessoa. É para fora. O que a gente está fazendo, pessoal? Jesus está voltando, gente. Ou você não crê nisso? Jesus está voltando. Onde estão os filhos de Deus? Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. Temos nos enchido de quê? De quê? De que espírito? De que água a gente tem bebido? Porque quando Ele voltar, meu irmão, aí esquece. A hora é agora. O dia é hoje que a gente tem que tomar uma decisão. Amém? Você pode colocar-se de pé no seu lugar em nome de Jesus? Em nome de Jesus. O que o Espírito Santo quer? O que o Espírito Santo quer? É entrar em nós. Todos que estão aqui no templo, os que estão pelas redes sociais também. Em nome de Jesus. Essa semana vamos nos preparar para o dia do Pentecoste. Eu vou, essa semana, ouça aqui, igreja, para você não esquecer, você de casa também. Todos os dias, a partir de amanhã, de segunda até sábado que vem, 10h55 da noite, ou seja, 5 para as 11 da noite, eu vou entrar de casa, pelo meu Instagram, ao vivo, para fazer uma oração com vocês. Só para a gente orar. Nos preparando para o domingo do Pentecoste. Pode ser? Faz conta que eu não perguntei. Pode ser, pessoal? A partir de amanhã, que horas? 10h55 da noite, 22h55. Pelo meu Instagram, @bispo_gerson_cardoso. Procura lá, se não segue, passa a seguir, enfim. Vou entrar ao vivo. Então você vai ver lá que eu estou ao vivo. Qual é aquela parte lá? É Stories, não é isso? Aparece lá, você vai ver e tal. Você clica lá, você vai entrar para participar com a gente. Da onde você estiver, eu vou estar de casa. Então todos os dias, de segunda até sábado, 22h55 da noite, quero estar fazendo essa oração. Orando com você. Nos preparando para o dia do Pentecoste. Que essa semana você se prepare em nome de Jesus. Quarta-feira, vamos estar juntos aqui. Quarta-feira, quem puder vir 7h30 da noite, vai ser o dia da apresentação da peça teatral. Amém? Na terça-feira eu vou fazer uma live que vai estar falando sobre mente. Procure assistir. Sobre pensamentos, sobre guardar a mente e transformar a vida. É porque não deu para... Já está mostrando hoje aqui o tema. Mas é em cima disso. Porque a quarta-feira, 7h30 da noite, a peça teatral vai ser sobre a batalha invisível. Uma batalha que todos nós temos aonde? Na mente. Aí, você traz seu envelopinho com a promessa para você ler aqui na hora. Amém, igreja? Quem não tiver, você pega agora para você, em nome de Jesus, trazer contigo. Aí na hora aqui você vai ler em nome de Jesus. Amém? Na hora você lê uma promessa de Deus para você. Quem não puder vir 7h30 da noite, vem 8 da manhã ou 3 da tarde. Alguém não tem para você estar trazendo quarta-feira para você ler
aqui a promessa na hora que eu vou pedir para você abrir. Se alguém não tem e quiser, levante sua mão, já pega agora, no nome de Jesus. É isso. É a quarta-feira da promessa. Vamos estar aqui, vendo o que Deus tem para nós. E vem para assistir também essa peça que vai ser bênção. Deus vai falar muito ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pronto? Enquanto eu fizer a oração aqui, os servos de Deus vão se colocar aqui diante do altar, com o pão e o vinho, e vamos servir a todos vocês, em nome de Jesus, em seguida, tá ok? Mas quem entendeu a palavra de hoje?